O frio começou a atordoar, a massa de frio chegou, né? Estamos aí, todo mundo agasalhado, minha camisa caveira aqui, né? Blusa de frio caveira, que, tipo assim, tentar manter um padrão, né? Esse negócio de vestir blusa de unicórnios, bichinhos, ovelhas. Não, vou usar blusa de caveira. Pessoal, olha só, então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo vendo minha tela aqui? Estou especificamente aqui no artigo 3º, confere? Todo mundo vendo minha tela aqui no artigo 3º? Ok, beleza? No nosso último encontro, a nossa internet oscilou aqui, né, um pouquinho. E nossa internet oscilou um pouquinho aqui. Então, vamos só lembrar um pouquinho do artigo 2º, tá? Para a gente não perder o feeling aqui do nosso raciocínio. Mas a gente estava falando lá do artigo 2º, né? São poderes da União, né? Independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário, né? Falamos dessas nuances aí, né? Nós falamos lá da questão da separação dos poderes, né? Que a separação dos poderes tem como marco teórico, ou seja, quem propôs, né? Quem fala, quem tratou dessa separação dos poderes ao longo do tempo. E nós vimos que os teóricos, né, os autores, os teóricos, que trabalharam essa questão da independência entre os poderes, que, na verdade, são funções, né, de fato. Cada função aqui, cada poder tem uma função típica e uma função atípica. Aquilo que é típico de um poder será atípico de outro. Então, o executivo tem como função típica administrar. O judiciário tem como função típica julgar. E o legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar. Padrão? E aí nós vimos isso. Consequentemente, quando o judiciário ele administra e legisla, ele está exercendo funções atípicas. E esses teóricos, né, Aristóteles, John Locke e, por fim, Montesquieu, eles trabalharam o que nós chamamos aqui, né, a teoria que nós trabalhamos aqui é o que nós chamamos do check and balances, né? Check and balances. Check and balances, tá? Check and balances, tá? Guardem essa terminologia aí. Costuma cair bastante, tá? Costuma bastante essa questão do check and balances, tá? Um vai ser independente em relação aos demais, mas ambos são harmônicos, tá? É uma questão de pesos e contrapesos, tá? Pesos e contrapesos, tá bom? Check and balances. Guardem essa expressão, porque essa expressão aparece muito quando a gente vai trabalhar aqui o artigo 2º da Constituição Federal. Fechou? Bora para o nosso artigo 3º da Constituição Federal. A gente já viu muita coisa, temos muita coisa para ver ainda, e ainda estamos apenas no artigo 3º. Bora lá. Ó, o artigo 3º vai me trazer aqui quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? São 4. E aqui, um bizuzinho para vocês nunca confundirem a questão dos objetivos fundamentais aqui, é que os objetivos fundamentais, eles usam, né, um verbo no infinitivo, tá? Guardem isso aqui, tá? Aqui no artigo 3º, eu tenho a presença de verbos no infinitivo.
que significam verbos no infinitivo? Significa o construir, tá? Esses verbos no infinitivo aqui, ó. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover, tá? Então, objetivos fundamentais, tá? Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Verbos no infinitivo, tá? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Outro ponto extremamente relevante para você guardar sobre o artigo 3º aqui. Além do artigo 3º trazer os verbos no infinitivo, o artigo 3º também traz que esses verbos têm uma característica de serem pragmáticos, tá? Pragmáticos. Verbos pragmáticos. O que significa esse pragmático aqui, ó? É uma expectativa, uma esperança, né? Procura-se fazer isso ao longo do tempo, tá? É para o futuro, tá? É para o futuro. Então, quando a gente vê na Constituição da República Federativa do Brasil, aqui no artigo 3º, que é o objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Outro bizu da Ana Letícia aqui. Todos terminados em R, tá? Todos terminados em R, tá? Pragmáticos. Todos terminados em R. Beleza. Quando eu falo dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil aqui, verbos no infinitivo, construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Pragmáticos. Quando eu falo que eles são pragmáticos, é porque espera-se que a sociedade brasileira, que é a República Federativa do Brasil, ao longo do tempo, vá garantindo, vá construindo, vá aplicando, vai alcançando esses verbos aqui. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso lá em 1988 foi colocado como um objetivo. Com certeza, lá em 1988, a questão da justiça na nossa sociedade, sob um prisma, ela melhorou. Essa questão aqui, ó, garantiu o desenvolvimento nacional. Gente, é indiscutível que o Brasil teve um desenvolvimento sobrenatural, tá? Houve um desenvolvimento sobrenatural no Brasil. Quando você compara o Brasil com outras nações, principalmente no tocante à tecnologia, o Brasil desenvolveu demais, tá? Eu sou da época que você tinha que comprar ficha para colocar no orelhão para fazer ligação e ir apertando lá que é trem redondo. Sou da época que quem tinha telefone em casa era quem era muito rico. Telefone fixo era coisa de quem era muito rico. Celular, nem se fala, tá? Havia num campo aqui, ó, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais e religiosas. Quando a gente faz um contraponto lá com o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, a gente tinha criança em situação de rua mesmo. A FEBEM existia mesmo. A gente via crianças que eram moradoras de rua mesmo, tá? A gente percebe que isso melhorou. Mas melhorou o suficiente? Não. Ela tem que ir procurando atingir esses objetivos de forma ininterrupta, gradativa, e atingindo isso cada vez melhor, né? Procurando conseguir isso da melhor forma possível ao longo do tempo, tá? Então, isso que eu chamo de um objetivo pragmático, tá? Pragmático ou programático, tá? Pragmático, programático, tá? Como alguns queiram dizer, beleza? E aqui, ó, promover, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Outra informação extremamente relevante para você sobre o artigo 3º. A gente está fazendo o estudo da nossa Constituição Federal. Reafirmo, para a prova da PMG, você tem letra de lei a parte de direito constitucional. Letra de lei a parte de direito constitucional.
você tem que... O texto que é cobrado de constitucional na sua prova é um texto pequeno, quando você compara com o universo do direito constitucional como um todo. A cobrança, ela nunca aprofundou demais. Não existe aprofundamento de questões de direito constitucional na prova do CFSD. O ideal, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é, de preferência, ler isso aqui várias e várias e várias e várias vezes. E fazer muitas e muitas questões de níveis fáceis e muito fáceis. Porque é o padrão de constitucional do CRS. Mas nós já estamos nos preparando para uma eventual surpresa. A gente se prepara para a surpresa. Tem muitos professores aí que estão passando... isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, decora, decora, decora. Beleza. A gente vai passando os macetes para vocês. Já passamos lá o mnemônico, né, do Socidivaplu, tá? Já passamos o mnemônico do Socidivaplu. Vou passar mais um mnemônico para vocês desse artigo 3º aqui também, objetivos fundamentais, tá bom? Vou passar o mnemônico do artigo 4º, enfim. Mas a gente aprofunda um pouquinho porque a gente quer garantir que vocês fechem o direito constitucional na sua prova, tá? A ideia é você fechar o direito constitucional. Então, eu estou aprofundando um pouquinho mais, tá? Eu estou fazendo, não aprofundando tanto quanto é possível se aprofundar, porque existem questões que podem ser cobradas nessa parte do direito constitucional, que aí são questões privativas de concursos jurídicos, propriamente ditos, tá? Mas eu estou indo um pouquinho mais fundo para naquilo que pode vir a cair na prova de vocês, considerando-se uma questão mais difícil, tá? Então, um detalhe que eu gostaria que vocês lembrassem aqui. Isso aqui, esse artigo 3º, esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, são o que nós chamamos de normas, tá? Normas de eficácia limitada, tá? Então, já trago para vocês aqui, tá? Que o nosso artigo 3º aqui é uma... Vou colocar aqui, ó. É uma norma de eficácia limitada. Eu poderia ficar explicando para vocês aqui a diferença de norma de eficácia ilimitada, limitada e contida, tá? Poderia ficar explicando isso aqui para vocês. De forma muito superficial. Norma de eficácia ilimitada, nós já vimos lá. Logo lá no nosso artigo 1º, a gente já viu isso, né? Norma de eficácia limitada, tá? Nós já vimos isso lá no nosso artigo 1º, tá? Já vimos isso. O que é uma norma? Ou seja, eu aplico, né, no artigo 1º, eu aplico aquilo independentemente de lei. Está escrito, eu vou aplicar, pronto. O que é uma norma de eficácia limitada, tá? Eu não consigo aplicar isso de pronto. Eu não consigo aplicar isso de forma imediata. Portanto, uma norma de eficácia limitada, na verdade, é uma norma de aplicabilidade mediata. O que é imediata? Eu não consigo aplicar imediatamente, até porque eu estou falando de uma norma programática, pragmática, tá? Então, norma de eficácia limitada é aquela que ela não se aplica de forma imediata, ela se aplica de forma imediata, ao longo do tempo, num segundo momento, tá? Vou passar para vocês aqui também alguns exemplos de norma de eficácia contida, tá? A norma de eficácia contida, eu preciso de uma lei para que ela possa ser aplicada. Eu não consigo aplicar essa norma sem uma lei. Eu preciso de uma lei, tá? Vou entrar nesse método com vocês, vou passar aqui o que seriam as normas de eficácia contida dentro do estudo referenciado no último edital do CFSD, tá bom? E para encerrar o nosso artigo 3º aqui, mais um mnemônico aqui para vocês. Vocês com certeza já sabem, né? Ó, conga, R, promo. Conga R promo, tá? Então, mnemônico aqui para vocês do nosso artigo 3º aqui. Vou colocar ele aqui, tá? Ó. Mnemônico conga
Tem gente que coloca junto, né? Tem gente que coloca separado. Eu gosto de colocar junto, né? Conga. Vou colocar separado aqui para facilitar. Conga. R. Pronto. Conga R pronto, tá? Conga R pronto. Construir, de com, garantir, de ga, e reduzir, erradicar e reduzir, e promo, de promover. Tá bom? Então, salvem aí o mnemônico do artigo 3º do nosso texto constitucional. Conga R pronto. Fechou? Bacana? Então, o artigo 3º que vocês precisam saber para a prova é isso aqui, tá bom? Próximo artigo, artigo 4º. Próximo artigo, artigo 4º. Vamos trabalhar aqui o artigo 4º. Tem muita coisa aqui do artigo 4º que a gente precisa trabalhar. Ó, artigo 4º, para começar, ó, a República Federativa do Brasil, nós já vimos isso aqui, a gente no artigo 1º a gente já viu isso aqui, ó, a República Federativa do Brasil, nós já vimos isso aqui, tá? Rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Eu estou falando de princípios pelos quais o Brasil vai trabalhar nas suas relações internacionais. Eu estou imaginando o Brasil numa relação com outros países. Eu estou imaginando o Brasil com o mundo, tá bom? Numa relação com outros países, tá bom? Relações internacionais. Quando eu vou pensar uma relação do Brasil com a China, com a Holanda, com os Estados Unidos, né? Com a Rússia, né? Quais são os princípios que regem? Então, vamos trabalhar aqui com os princípios que regem as relações internacionais, tá? Nós temos 10 princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Vamos ver cada um deles aqui, ó. Primeiro, independência nacional. Independência nacional, soberania, tá? O Brasil é independente. Por muito tempo, o Brasil foi dependente de Portugal, tá? Mas, atualmente, o Brasil é um país independente, não depende de outras nações, de outros estados, de outras soberanias, para se construir, tá? Para se construir, se manter, se desenvolver, para acontecer, tá? 2, muito importante, vocês vão ver que durante o nosso estudo aqui, eu faço muitos links com a DUDH e com a Convenção Americana, principalmente no artigo 5º. Nós já vimos a DUDH, já vimos a Convenção Americana, tá? É uma das primeiras que a gente tem que ver, porque é muito tranquilo. É a primeira que a gente tem que ver e a última que a gente tem que ver. DUDH e Convenção Americana é aquela que a gente vê lá na sexta-feira, ou então no sábado, bem de manhãzinho, antes do relaxamento, tá? Para fixar para a prova, tá? Prevalência dos direitos humanos. Aqui no Brasil tem que ter prevalência dos direitos humanos. O Brasil é signatário de praticamente todos os pactos de direitos humanos existentes, pelo menos os que contemplam aqueles direitos que são elencados na nossa Constituição Federal, tá? Autodeterminação dos povos. O que é isso, tá? Não existe um sistema a ser seguido, tá? A gente não está aqui numa tirania. A gente não está aqui num comunismo, né? Que devem ser estabelecidas formas de se vestir, de agir, né? A gente não tem isso, né? Os povos são livres, né? Autodeterminação dos povos. Não intervenção, tá? É muito essa questão da não intervenção, ela entra muito na questão da geração, das gerações de direitos humanos, tá? Nós vamos lembrar isso aqui hoje. Nós vamos lembrar isso aqui hoje quando a gente estiver trabalhando alguns incisos específicos do artigo 5º, mas a questão da não intervenção é aquilo que é a questão da liberdade, né? Que é a primeira dimensão dos direitos fundamentais, né? Não intervenção, liberdade. As pessoas têm liberdade para atuar, liberdade em sentido amplo, liberdade não no sentido de ir e vir, né? Liberdade em sentido amplo, bem maior a liberdade aqui, não intervenção. Igualdade entre os estados. Os estados não têm um estado que é melhor que outro, apesar de alguns acharem que sim, tá? Existem alguns estados que têm algumas economias melhores que outras. O PIB de alguns estados é maior que outros. Alguns estados
São maiores territorialmente falando que outros. Você pega o estado de Minas Gerais, por exemplo, 383 municípios até... Como é? 183 ou 383? Agora deu branco. 183 municípios. Agora fiquei curiosa. Aqui, ó. Municípios de BH. Não, de BH não. Municípios de Minas Gerais. Quantos temos? 853 municípios. Minas Gerais tem 853 municípios. Então, é um estado muito grande, um estado muito maior do que a maioria dos países da Europa, né? 853 municípios, né? Mas os estados, eles têm igualdade. Eles não têm que ter um tratamento diferenciado, tá? Pelo menos em termos de igualdade material, tá? Defesa da paz, óbvio, o Brasil é um país pacífico, apesar das pessoas esquecerem um pouco disso, né? Eu estava olhando hoje o vídeo do camarada que atropelou e matou o instrutor de autoescola lá, absurdo. O delegado outro dia matou o motorista do caminhão, e por aí vai. Durante meu serviço de sábado a domingo, teve uma ocorrência que um indivíduo esfaqueou um médico lá com 32 facadas, né? Mas o Brasil, ele, em sua relação internacional, tá? Sua relação internacional, tá? Ele prima, né, pela defesa da paz. Essa não intervenção aqui, gente, só para ficar bem claro, é a ideia de não ficar tentando dar pitaco nas decisões de soberania dos outros países também não, tá? Não ficar dando pitaco nas relações de outros países também não, beleza? Solução pacífica de conflitos, né? Muito relacionado à ideia aí também de defesa da paz. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Tem muita gente que fala que o Brasil é um país racista, mas se a pessoa não pisou ainda em um país racista, né? O Brasil tem muitos atos. O racismo tem que ser combatido em todas as suas formas, mas, e pelo menos as autoridades públicas, né, os legisladores procuram fazer isso, mas países racistas, eles são bem diferentes do Brasil, tá? Bem diferentes do Brasil, tá? Mas a gente, principalmente na relação internacional, tá? O Brasil, ele repudia o terrorismo, obviamente, o Brasil é da paz no âmbito internacional, e isso fica muito nítido pela relação que o Brasil tem com outros países, com outros turistas. Quando a gente escuta outros turistas, né, conversa com turistas, a gente vê que o Brasil ele tem muito esse viés de ser da paz, de boa, né? Solução pacífica, né? Enfim. Cooperação entre povos para o progresso da humanidade, né? Então, o Brasil fala muito dessa ideia, né? Então, vamos pensar aqui, né, de ter uma cooperação mútua entre os diversos povos, aí, diversas nações, diversas soberanias, para que a humanidade ela possa evoluir, né? Para que a humanidade possa ser mais humana de fato, né? E concessão de asilo político, tá? Asilo político, tá? O Brasil concede asilo político, tá? Se tem alguém que está refugiado porque foi perseguido por questões políticas de outros países, principalmente países comunistas, por exemplo, por aí vai, o Brasil concede asilo político, tá bom? Então, mais um mnemônico aqui para vocês. Então, na relação internacional do Brasil, os princípios são esses todos aqui, tá? Vamos gravar aqui mais um mnemônico para a gente. Ó, na relação internacional, deixa eu digitar o texto aqui. Mnemônico aqui, ó. Da cor aqui da letra. Ó, mnemônico aqui, ó. Panico, soco, rede. Panico, soco, rede, tá? Panico, soco, rede.
Pane-ico, soco, rede, tá? Vamos lá, ó. O pan aqui, ó, tá fora de ordem? Ah, Vinícius, mas tá fora de ordem. Eu inventei um outro mnemônico para mim, que eu acho melhor, que não sei o quê, papapá, não sei o quê. Beleza, você faz do jeito que você quiser aqui, tá? Você faz do jeito que você quiser aqui, mas a gente entende que esse aqui fica mais fácil para você decorar. Ó, independência nacional, tá? Independência nacional. A gente tem aqui o primeiro izinho aqui, ó. Independência nacional, ó. Primeiro izinho, independência nacional. Aqui, ó, P de prevalência. Ó, A da autodeterminação dos povos, tá? N aqui da não intervenção. Então, a gente já tem, ó, o I do segundo I ali, ó. Então, aqui a gente já tem aqui, ó. Pane-i. Pane-i. A gente já tem aqui, ó. Pane-i. Beleza? Cooperação. Primeiro co aqui, cooperação. E o segundo co ali, concessão de asilo político. Show? O soco aqui, ó. De solução pacífica de conflitos, tá? O R aqui, ó, R é repúdio. E o D aqui, defesa da paz, tá? Ah, Fenice, esse mnemônico ficou muito bom, não. É o melhor que a gente consegue fazer. Se você conseguir o melhor aí, se você grava aí, por exemplo, esse mnemônico, pane-ico, soco, rede, e na hora da sua prova, eles vêm cobrando, tá? Essas questões de princípios é só pensar como presidente, o que é benéfico para um país, sempre acerta questões relacionadas a princípios assim. Igual eu tô falando, né? Você vai criando suas formas de entender. Mas, por exemplo, numa questão de CRS, coloca assim, são princípios que regem as relações do Brasil em âmbito internacional, exceto. Olha uma questãozinha dessa, tá? São princípios que regem a relação do Brasil no âmbito internacional, exceto. Aí, se você pega esse mnemônico aqui, ó, pane-ico, soco, rede, tá? Você vai lembrando aí, vai tirando um e o outro aí, começou com algo que não é o pane-ico, soco, rede, acabou, você já mata a questão, tá? Mas aí cada um, né, a gente vai criando as formas aí que vão facilitando, né? Mas aí cada um faz como achar melhor, tá bom? Bem tranquilo, assim, questões de prova, mas se cobra lá, são princípios que regem a relação do Brasil no âmbito internacional, exceto. Aí é bom lembrar desse mnemônico aqui, a não ser que você decore todos, tá? Do primeiro ao quarto, o ideal é você decorar o artigo 1º ao 4º todo, já falei isso, eu volto a falar. O ideal é você decorar tudo, porque 1º ao 4º vai cair na sua prova. Vai ter questão de artigo 1º ao 4º na sua prova, isso aí é sem dúvida. É sem dúvida. Vai ter questão de 1º ao 4º na sua prova e é sem dúvida que vai ter, tá bom? Sem dúvida que vai ter. Então, eu se fosse vocês, decoraria o 1º ao 4º, tá? Mas tem mais um mnemônico para vocês aí também, fechou? No parágrafo único, também temos mnemônico para vocês aqui, ó. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Aqui a gente só pensa no Mercosul, né? Mas existem várias outras, né? Várias outras comunidades aí que o Brasil já participou, lá, acho que lá, por aí vai, tá? Mas vamos lá. Qual que é uma questão? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Qual que é o mnemônico aqui? Ó, mnemônico para vocês aqui, disso aqui, ó. EPSCULT, tá? Mnemônico aqui do parágrafo único, EPSCULT. Mnemônico para vocês do parágrafo único aqui, EPSCULT, beleza? Ó,
O Brasil buscará integração, ó, econômica, política, P, social, EPS, e cultural, EPSCult, tá? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então, tem mnemônico aí também para o artigo 4º de vocês. Fechou, gente? Tranquilo? Vamos começar a trabalhar aqui, daquele artigo, o título 2 todo, tá? Cai na sua prova? Não é o título 2 todo que vai cair na sua prova, tá? Tem que prestar atenção no edital. A gente monta as aulas para vocês aqui com base no edital, para não ter erro, para não dar confusão, para não gerar sofrimento na hora de fazer a prova. Estudar coisa que não precisa. O HD já não é grande, nem colocar lá coisa que não precisa e pronto. Ó, primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui. Esse capítulo primeiro aqui, direitos e deveres individuais e coletivos. Isso aqui, gente, é muito grande, velho. É muita coisa. Tem muita coisa para a gente falar disso aqui. Basicamente, o artigo 5º, ele vai se linkar de forma absurda, tá? Ele vai se linkar de forma absurda com a disciplina de direitos humanos, com o estudo dos direitos humanos. Quando você assiste a nossa aula de direitos humanos, você vê que você gravou cantando? Gravou cantando? Manda musiquinha pra gente aí, manda musiquinha pra gente ver aí, pra ver se grava também. Ué. Tudo que é bizu vale a pena. Tudo que é bizu vale a pena. Pega a musiquinha aí e manda pra gente, que eu vou compartilhar com todos aí. Pega a musiquinha e manda pra gente, tá? Então, o capítulo 1 aqui, ele cai na prova todo. E o capítulo 1 é grande demais, gente. Capítulo 1, ele é grande demais da conta, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Quando eu estudo isso aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, que eu faço isso aqui, ó, deixa eu abrir um whiteboard aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir um whiteboard aqui. Cadê? Vamos lá, deixa eu abrir um whiteboard aqui pra gente. Vamos lá. Pedir vocês para não ficarem passando os mouses na frente do whiteboard, não. Whiteboard, quadro branco. Para facilitar a nossa vida aqui. Vamos lá. Cadê a música? Manda a música para nós aí, cara. Acho que o negócio não está querendo abrir quadro branco, não. Só porque eu falei que eu ia passar um quadro branco aqui, o quadro branco não está querendo funcionar. Deixa eu ver se vai abrir. Um quadro branco aqui resolveu não abrir, não, gente. Enfim. Vamos voltar para a tela que a gente estava aqui, que eu dou um jeitinho. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, fechou. O Cássio vai mandar para a gente aqui uma musiquinha para gravar isso aqui. Eu vou postar a musiquinha tanto na área dos alunos quanto no Drive, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui, então, de garantias e direitos fundamentais. Garantias de direitos, dos direitos fundamentais se relaciona muito
muito, muito, muito absurdamente a nossa disciplina de direitos humanos, tá? Se relaciona muito absurdamente a nossa disciplina de direitos humanos. Por quê? Porque direitos humanos, basicamente, dentre outras coisas, tratam de direitos fundamentais, tá? Vão tratar de direitos fundamentais. Então, a gente já viu isso, tá? Então, aqui a gente vai só relembrar rapidamente, tá? Nós vamos relembrar rapidamente algumas coisinhas de direitos e garantias fundamentais, da parte teórica aqui do artigo 5º, antes que a gente comece a trabalhar ele propriamente dito, tá? Primeira coisa que eu queria passar para vocês aqui é mais um mnemônico. Ó, mais um mnemônico aqui, ó. O mnemônico que eu quero passar para vocês aqui é esse aqui, ó. Ri ou rai, como vocês queiram. Rai, ri. 1, 2, 3, 4. Rai, ri. Rai, ri, tá? Esse é o mnemônico aqui que eu gostaria que os senhores gravassem. O primeiro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho para ver se vão caber todos. O primeiro aqui é o i, o ri. O ri de historicidade, tá? Historicidade. A gente já viu isso em direitos humanos. Os direitos humanos decorrem de um processo de evolução ao longo do tempo. Ao longo do tempo, esses direitos fundamentais, características... Eu estou falando de característica dos direitos fundamentais, tá bom? Estou falando um pouquinho de teoria do artigo 5º. Estou falando um pouquinho de teoria de direitos humanos. O artigo 5º, basicamente, vai falar de direitos humanos, direitos fundamentais, tá? Então, esse ri aqui, ó, só para vocês não se esquecerem, tá? Ó, características dos direitos fundamentais, tá? Características dos direitos fundamentais. Ó, característica dos direitos fundamentais. Vou puxar uma setinha aqui que vai ser melhor. Ó. Característica dos direitos fundamentais, vamos trabalhar uma aqui, beleza? Então, ó lá. Primeira, historicidade. Os direitos humanos vão sendo construídos ao longo do tempo. Segunda aqui, R, né? R de relatividade. Para vocês irem lembrando aí, ó. R de relatividade, tá? Os direitos fundamentais não são absolutos em sua essência, tá? Não existe, a princípio, a regra de não existirem direitos fundamentais, com duas exceções que nós já sabemos, né? Que é a vedação à tortura e a vedação à escravidão, tá? Vamos começar a trabalhar aqui os diversos Is aqui, ó. Primeiro I aqui, ó. Primeiro I aqui. Primeiro I aqui, ó. Primeiro I, imprescritibilidade. 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 Os direitos humanos não, aliás, os direitos fundamentais não prescrevem, tá? Direitos fundamentais não prescrevem. Fechou? Direitos fundamentais não prescrevem. Mais um aqui, ó. Outro I aqui. Indisponibilidade. Indisponibilidade. Você não pode dispor dos seus direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são disponíveis, tá? Direitos fundamentais não são disponíveis. Pode acontecer para vocês de colocar na sua prova aqui características dos direitos fundamentais, até fazendo uma ligação da própria Constituição Federal com o próprio Direitos Humanos. O CRS está especialista em fazer isso. Ele coloca numa única questão duas normas, duas leis, 2 pontos que ele quer cobrar em edital. Nas provas do CHO ele faz isso aos montes, tá? No CHO ele faz isso muito. Coloca lá 2 tópicos de estudo em uma única questão, tá? Ele pode colocar a indisponibilidade junto de Constituição Federal, junto com a questão dos direitos humanos, né? Uma característica dos direitos e garantias fundamentais é a indisponibilidade. Você não pode abrir mão, tá? Você não pode abrir mão. E quando eu falo da indisponibilidade, eu vou falar do próximo I aqui, porque tem gente que acha que é igual, mas não é, tá? Inalienabilidade. Inalienabilidade.
Você não pode vender, você não pode comercializar, você não pode ceder. E o próximo I aqui, que muita gente acha que é a mesma coisa também, tá? Mais um I aqui, que muita gente acha que é a mesma coisa e não é a irrenunciabilidade. O povo acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Indisponibilidade, você não pode dispor dos seus direitos fundamentais. Inalienabilidade, você não pode vender seus direitos fundamentais. E irrenunciabilidade, você não pode renunciar, você não pode abrir mão dos seus direitos fundamentais. E o último aqui, que é o quinto I, 1, 2, 3, 4. O quinto I aqui, para não esquecer, é a indivisibilidade. Indivisibilidade, né, Feliz? Indivisibilidade. Os direitos, eles não se dividem, né? Quando a gente fala, assim, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, às vezes até sexta geração de direitos, ou dimensões de direitos, a gente está falando de uma questão apenas eminentemente didática, tá bom? Só didática. Só para a gente facilitar o nosso estudo aqui, tá? Mas os direitos humanos, eles não se dividem. É muito interessante, tem um julgado, tem gente que vai até achar graça, né? Sempre tem gente que acha graça, né? Sobre anões. Anões, né? O povo fala muito de preconceito, mas o povo tem muito preconceito com anão, né? Anão só de ser anão já é motivo de graça e piada, né? Enfim. Um determinado circo, ele foi denunciado pelo Ministério Público, porque esse circo tinha uma das atividades lá, e uma das principais atividades que o povo mais vibrava nesse circo, lançamento de anões. Colocava anão, sei lá, um mecanismo lá, fazia lançamento de anão, para ver qual anão voava mais alto. O ser humano, ele vai além. Quando você acha que o ser humano chegou onde não precisava mais, ele vai além. Lançamento de anões. E aí, levaram aquilo para as cortes superiores porque aquilo ali violava, tá, a dignidade da pessoa humana. Aquilo ali violava os direitos e garantias fundamentais daqueles anões que estavam ali fazendo aquilo. Não, hein? Você está sendo tratado aí como objeto, seus direitos fundamentais de imagem aí, de preconceito, de tudo, estão sendo violados aí, tá? Então, havia ali, na cara dura, uma violação de direitos e garantias fundamentais naquele espetáculo lá de lançamento de anões. Tá? E aí, entraram com chegou nas cortes superiores, porque os anões, não, eu sou anão, isso aqui é meu ganha-pão. Na vida inteira, como anão, eu nunca ganhei tanto como ser anão voador, e eu não vou abrir mão de ser anão voador. Eu quero continuar sendo anão voador. Eles me pagam para ser anão voador. Eu não estou nem aí que se viola meus direitos e garantias fundamentais. Eu fui zoada a vida inteira, pelo menos agora eu ganho dinheiro com isso. Aí a corte falou assim, ó, nananina não, você vai ter que arrumar outro serviço. Porque os direitos fundamentais, eles são indisponíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Você não pode dispor do seu direito fundamental, de garantir a sua imagem, da sua honra. Você não pode vender o seu direito fundamental à troca do pagamento que você recebe por ser anão voador, não. Tá? Então, não pode ter mais, desde então, espetáculos com arremesso de anões, porque isso viola os direitos e garantias fundamentais dos anões, mesmo que os anões queiram receber para isso, tá bom? Mesmo que os anões queiram receber para isso. Isso é muito polêmico, mas eu acho que é a forma mais fácil da gente fixar esse conteúdo aqui na nossa ideia, tá bom? Vamos lá. Mais um tópico aqui de direitos e garantias fundamentais para a gente trabalhar. Segunda coisa, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, nós temos duas eficácias. Nós temos a eficácia vertical, tá? E nós temos a eficácia horizontal. Isso aqui é bem tranquilo, bem fácil de entender. A eficácia horizontal, né? É a relação de proteção de direitos e garantias fundamentais na relação entre o Estado e o indivíduo.
Então, o Estado está aqui em cima e o indivíduo está aqui embaixo, tá bom? Isso é uma relação de eficácia vertical dos direitos e garantias fundamentais. Mas se você estudar a questão dos direitos humanos um pouco mais a fundo, né, alguns casos específicos lá, quando a gente estuda um pouco mais aprofundadamente os direitos humanos, tal como é cobrado na Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais cobra um estudo mais aprofundado dos direitos humanos. É uma matéria muito ampla mesmo. A PM só cobra ali, DH e convenção, tá? A Polícia Civil cobra de forma mais aprofundada. Você vai entender de onde surgiu essa ideia da eficácia horizontal, que é a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais entre particulares, entre duas pessoas ali na mesma relação de hierarquia, tá bom? Outro ponto que a gente não pode esquecer dos direitos e garantias fundamentais. Estou trabalhando tudo aqui que eu acho que pode cair na sua prova. À medida que eu vou falando, a probabilidade de cair é menor. Mas, lembrem do que eu acabei de falar. A gente trabalha com toda e qualquer possibilidade de prova, tá? Para você ir bem. Mas o que eu estou falando aqui não vai cair. Com isso aqui, com essa aula aqui, você vai matar as questões todas de prova, eu garanto para vocês. Vamos lá. Colisão de direitos fundamentais. O que é colisão de direitos fundamentais? Quando eu tenho dois direitos fundamentais que estão ali conflitando. Tem o direito fundamental A, direito fundamental B. Existe hierarquia entre direitos fundamentais? Não. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, todos eles, sem qualquer distinção, têm a mesma hierarquia. Os direitos fundamentais estão todos na mesma linha. Quando eu tenho ali um conflito, uma colisão de direitos fundamentais, como que eu resolvo? Olha, eu resolvo de acordo com os princípios da proporcionalidade, da ponderação. Eu uso do que a gente chama em direito de hermenêutica jurídica, né? Eu vou fazer uma análise ali, dentro da proporcionalidade, da ponderação, de interesses coletivos que estão sendo debatidos com interesses individuais. Quer ver um exemplo? Claro, recente. Não vou tomar vacina, porque essa vacina é coisa que o Estado inventou. O Estado inventou isso aí. Eles vão colocar... Eu vi várias teorias. Não vou tomar vacina, porque eles colocaram um negócio aí que está deixando as pessoas doentes. Eles estão colocando coisa na vacina. Eu já vi falar até que tinha chip na vacina. Chip em líquido, né? Teve gente que falou assim, não, tem chip na vacina. Chip líquido. Isso é uma forma de não sei o quê na sociedade, porque a minha religião não permite, porque é um absurdo obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso aí se liga muito com o inciso específico do artigo 5º. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nele quando eu estiver explicando ele para vocês. Mas olha só para você ver. O camarada, ele tem direito de não se vacinar? Não, não vou me vacinar. Ah, você não vai se vacinar, não? A vacinação pode ser obrigatória? Pode. Vacinação pode ser obrigatória? Pode. Por quê? Porque isso aqui, ó, olha aqui, ó, capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Quando específico que todo mundo é obrigado a se vacinar, tá trabalhando aqui a ideia do direito coletivo de saúde pública. Isso é saúde pública, é direito coletivo. Então, todos tem que ser obrigatório vacinar? Tem que ser obrigatório vacinar. Você é obrigado a vacinar, sim. Mas as pessoas vão lá na sua casa te pegar à força, te amordaçar e te obrigar você a ser vacinado? Não, tá? Não. Elas não podem te forçar a ser vacinado. Mas obrigar as pessoas a se vacinarem pode. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada quando eu estiver trabalhando no artigo específico disso. Mas só para você saber. No contraponto entre o meu direito individual de liberdade, de não querer me vacinar. Isso é meu direito fundamental, minha liberdade, direito de primeira geração de não ser vacinado, porque eu não concordo com isso. E o direito coletivo, o direito da sociedade, numa ponderação de valores aí, como é que fica? Como é que fica? Quando eu tenho aí a colisão, de direitos fundamentais, como é que fica? Olha, eu vou usar a ponderação e a proporcionalidade. Olha, proporcionalmente, ponderando, eu não vou te pegar a força e vou levar para vacinar. Você não quer vacinar, não? Então, você vai arcar com as consequências da sua não vacinação. É a mesma coisa da votação, gente. É obrigado a votar? É obrigado a votar. E se eu não quiser votar? Porque é meu direito, é minha liberdade
de não votar. Beleza, você não vota. Só que aí seus direitos políticos ficam mitigados. Mitiga seu direito político. Você tem ali, não perde, né? Você tem ele caçado por determinado período dos seus direitos políticos. Inclusive, tem uma decisão muito interessante sobre isso, dessa questão de colisão de direitos fundamentais, principalmente direitos individuais e coletivos, quando eu tenho essa colisão aí, né? O camarada ele foi mandado embora da empresa por justa causa, porque ele não quis se vacinar. Não vou me vacinar, não vou apresentar cartão de vacina. Ele foi mandado embora por justa causa. Isso chegou nos tribunais superiores, os tribunais superiores entenderam ser lícita a demissão por justa causa. Tá? Entenderam ser lícita a demissão por justa causa. Por quê? Na ponderação de direitos fundamentais, da saúde pública, que é um direito fundamental coletivo, com a sua liberdade corporal, a sua liberdade de crença, quer que seja, na ponderação dos direitos, você está afetando muito mais os direitos dos outros do que o seu. Porque se você pegar Covid, né, só você que vai morrer, você vai matar um tanto de gente junto com você. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí, beleza? Dimensões dos direitos humanos, tá? Só para passar aqui rapidamente. Primeira dimensão de direitos humanos. Primeira dimensão de direitos políticos. É muito tranquilo. Primeira, segunda, terceira, lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade fraternidade, tá? Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeiro, segundo, terceiro, gerações ou dimensões de direitos humanos, tá? Primeiro, a liberdade, trata ali dos direitos civis, direitos políticos, tá? A liberdade é um direito que a gente chama de negativo, porque exige do Estado uma abstenção. Você não pode obrigar a pessoa nos seus direitos civis, você não vai obrigar a pessoa nos seus direitos políticos, a pessoa é livre para fazer o que quiser, então o Estado se abstém. No outro ponto, nos direitos de segunda dimensão, o Estado é positivo. Por quê? Porque ele tem que atuar, ele tem que agir, tá? Ele tem que garantir a igualdade das pessoas, que são os direitos econômicos, os direitos sociais. A gente fala muito de direitos sociais aqui, a gente fala de direitos econômicos aqui no artigo 5º também, tá? E a terceira dimensão, fraternidade, né? Direitos coletivos, né? Difusos, coletivos, tá? Como quarto geração de direitos aí, poucas pessoas falam, mas tem lá democracia, informação, pluralismo, e quinta geração, para quem fala aí, é a paz. Já tem até a sexta aí, mas preocupa só com a primeira, segunda e terceira, para sua prova, que é mais do que suficiente, tá bom? Feita essa passagem inicial aqui, só alguns pontos que nós já vimos isso na nossa aula lá de direitos humanos. Eu estou só relembrando aqui com vocês que a gente está fazendo essa questão da aula de constitucional, que é bom só passar esses pontos aqui para você linkar uma coisa com a outra. Tá? Eu gosto de fazer essa interdisciplinaridade. Quando eu vou falar aqui de direitos e garantias fundamentais, quando eu vou falar aqui os meus, vamos lá, direitos e garantias fundamentais, eu vou vir para esse tópico aqui. Eu gosto de usar esse tópico aqui, porque tem muita gente que aprende desse jeito. Aprende mesmo. Ó, eu tenho aqui, ó, um grande bloco. Direitos e garantias fundamentais. A primeira coisa que eu tenho aqui, a cabeça, né? O centro, o órgão pensante, o movimento, quem coordena toda a questão dos direitos e garantias fundamentais aqui é o meu artigo 5º. Tá? É o meu artigo 5º aqui. É o meu artigo 5º aqui. Então, o meu artigo 5º aqui, o caput, cabeça. Caput vem de cabeça, até caput, cabeça. Tá? Então, a cabeça aqui dos meus direitos e garantias fundamentais é o meu artigo 5º. No meu artigo 5º, eu tenho, tá? No meu artigo 5º aqui, eu tenho. Deixa eu tentar falhando aqui. Vamos lá. No meu artigo 5º aqui, eu tenho corpo, tenho o caput do meu artigo 5º, a cabeça do meu artigo 5º,
que é o quê? Que é a lógica central aqui. Eu tenho meu corpo do artigo 5º. O corpo do artigo 5º, senhores, tem exatamente 79 incisos. Bom, 79 incisos. Então, o corpo do meu artigo 5º aqui tem 79 incisos. E as pernas do meu artigo 5º, estou virando desenhista. As pernas, os membros, né? As pernas e os braços do meu artigo 5º. As pernas e os braços do meu artigo 5º são os parágrafos. São os parágrafos aqui. Ó. Parágrafo primeiro. E o parágrafo aqui. Ó. Primeiro. Segundo. Terceiro e quarto. É fácil estudar esse bonequinho aqui dos direitos e garantias fundamentais? Não, não é fácil. É cansativo. É estressante. É um saco ficar estudando isso aqui. Esse caput aqui, essa cabeça aqui, cara, você tem que saber, tá? De preferência, cara, você tem que decorar essa cabeça aqui. Os incisos, você consegue, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira, como se diz, de interpretação mesmo, né? De lógica, né? Como o Cássio mencionou aí, você consegue matar isso aí, tá? Mas vamos item por item, com calma, sem desespero, trabalhando tópico por tópico aqui, para a gente não desesperar, tá bom? Então, vamos começar a entender esse corpo aqui dos direitos e garantias fundamentais. Padrão? Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Começamos a falar aqui, logo de cara aqui, ó, do nosso artigo 5º, que é a nossa cabeça ali, ó. Lembrar dele aqui, a nossa cabeça dele. Primeira coisa aqui, ó. Vamos lá. Trabalhar ponto por ponto aqui. Agora o trem começa a ficar sério. Vamos lá. Todos são iguais. Olha que interessante isso aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Tem muita gente que levanta isso aqui para fazer até comentário idiota, cretino, coisa burra, falar coisa burra, coisa imbecil e por aí vai. Existe uma diferença muito tênue entre o que nós chamamos de igualdade formal para o que nós chamamos de igualdade material. Igualdade formal é o que está na lei. Todos são iguais perante a lei. É a lei. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, gente? Todo mundo é igual? Não. Homem é de um jeito, mulher é de outro, pobre é de um jeito, rico é de outro, branco é de um jeito, preto é de outro, por aí vai. Então, quando se usa a terminologia todos são iguais perante a lei, a gente precisa entender essa terminologia na ideia de todos são iguais perante a lei, dentro de uma ideia que nós chamamos ideia de isonomia. Dentro de uma ideia de isonomia. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos diferentes, né? Garantindo às diferenças a redução dessas diferenças. Todos são iguais perante a lei, de forma que eu preciso manter um equilíbrio nessas relações. Olha, todos são iguais perante a lei, mas nós vamos ter cota para negros nas universidades públicas. Por quê? Porque a igualdade formal é uma coisa. É todo negro que chega às universidades públicas? Não. Na universidade pública tem pouquíssimos negros. Nas melhores escolas, nas melhores universidades públicas, ensino público, principalmente superior no Brasil, tem pouquíssimos negros. Por quê, Vinícius? Olha, eu vou falar com vocês da experiência que eu vivi. Essa semana, como você sabe, nós fizemos operação nas escolas.
eu estava em uma escola, um educandário infantil particular. Um excepcional e renomado educandário infantil particular. Crianças até 5 anos de idade. Tinham centenas de crianças. Foi uma coisa que eu comentei com o meu colega de serviço, de guarnição, aquele dia. Olha só para você ver por que que a gente precisa, sim, por que que se fundamenta. Não estou estabelecendo minha opinião pessoal aqui, tá? Minha opinião pessoal e nada é a mesma coisa, minha opinião pessoal e bosta é a mesma coisa. Eu tô explicando para vocês por que que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Porque quando eu pego as crianças que têm o acesso à educação de ponta desde a infância, e eu pego lá, foi uma coisa que nós vimos, olha para você ver, quantas crianças tem aqui e quantas são negras. Sério, tinha mais de 100 crianças lá. Não tinha mais de 100 crianças. Eu vi uma criança negra. Uma criança negra. Negra, de fato. Uma criança. E foi uma coisa que eu falei com ele, assim, a gente tem a interpretação, a gente acha que o negócio é fora do nosso nicho, mas isso fica muito nítido. A sociedade é nítida. Então, por que que tem cotas para pessoas negras nas universidades federais? Porque isso vem de um processo histórico desde a escravidão, em que hoje os negros não têm acesso à evolução educacional da mesma forma que os brancos. Isso decorre de dinheiro. Aí tem gente que fala assim, não, eu sou contra, eu acho que tinha que ser pobreza, pobre ter direito de cotas. Essa é uma outra interpretação, isso é uma outra forma de pensar numa igualdade material. Né? É uma outra forma de pensar na igualdade. Existe uma diferença entre igualdade formal e material. Material é na prática. Nós chamamos de isonomia. Tá? Nós chamamos de isonomia. Na ideia de respeitar as diferenças. Outra diferença. Por que que mulher, por exemplo, na Polícia Militar de Minas Gerais, por que que mulher tem licença maternidade de 6 meses e homem de 21 dias? Porque eu estou falando de isonomia. Estou tratando de isonomia. Por que que mais ainda, nessa ideia de igualdade, vários pontos podem ser trabalhados dentro dessa ideia de isonomia aqui. Primeiro, não haver necessidade de alguns julgados, né? Não há necessidade de cirurgia de transgenitalização para que haja alteração no nome de quem, né, resolver mudar de nome, tá? Transgênero não é possível, não é possível com base no princípio da igualdade. Outro ponto, interessantíssimo aqui para vocês, extremamente recente essa decisão do STF. Né? Havia, né, dentro de concurso público, grávida, mulher está lá grávida, ela pode prestar o concurso do CFSD? Não só pode, como deve. Está grávida, pode prestar o concurso do CFSD? Não só pode, como deve. E aí, como é que faz em relação, por exemplo, ela está grávida, como é que faz o TAF? Não faz TAF. Não faz TAF. Remarca o TAF para ela posteriormente, depois que ela tiver a criança. Porque isso aqui é igual isonomia. Olha, eu não posso ter tratamento preconceituoso de uma mulher que está ali grávida. Isso é algo natural da mulher, do sexo feminino. Né? Então, eu marco o teste de aptidão física dela posterior. Isso é decisão do STF. O STF entendeu dessa forma muito recentemente, com base aqui no princípio da igualdade, na isonomia, no respeito às diferenças, tá? Outro ponto aqui, ó, perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Essa lei aqui que o artigo 5º nos coloca é a legalidade ampla. Tá? A lei em sentido amplo. Todos são iguais perante a lei. A lei em sentido amplo. Quando eu falo a lei em sentido amplo, é de forma indeterminada. Qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regulamento, qualquer tipo de norma, qualquer tipo de norma de hierarquia inferior. É diferente. O artigo 5º aqui, tá? Ele trata da questão dessa igualdade ampla aqui, tá? A igualdade ampla. Eu tô falando aqui do 5º, viu, gente? Não sei se vocês perceberam, já linkando aqui com os incisos, tá bom?
Já estou linkando aqui com os incisos, aqui, ó. Igualdade, ó. Todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Beleza? Estou falando de igualdade aqui, tá bom? O 2 aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Linkando aqui, ó, com o caput, ó, perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa lei do quinto 2 aqui é lei em sentido amplo. Qualquer lei, qualquer regulamento, qualquer instrução, tá bom? É diferente da reserva legal, tá? Vou até colocar um texto aqui, ó. Aqui, tá? É diferente da reserva legal, tá? Isso aqui é diferente da reserva legal. O que é reserva legal? Reserva legal é lei em sentido estrito, tá? É lei específica, lei determinada. Ah, Felice, me dá um exemplo aqui, então, de reserva legal, que lei em sentido estrito. Artigo 5º, inciso 13, por exemplo. Artigo 13, 5º, inciso 13. Por exemplo, outra aqui, ó, vamos lá, artigo 15, inciso 13, só para vocês verem, tem que ser lei em sentido estrito, aqui, ó. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É lei em sentido estrito, é lei ordinária. Aqui tem que ser uma lei específica mesmo para atender as qualificações do trabalho, ofício ou profissão. Quando a gente vem aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, é lei em sentido mais amplo. É lei, regulamento. Exemplo, eu moro num determinado local e a prefeitura, o plano diretor do lugar que eu moro fala que eu não posso fazer casa de 2 andares aqui no meu terreno. Isso é uma lei em sentido amplo, tá? É um plano diretor. Se bem que o plano diretor é uma lei também, mas enfim. Vocês precisam entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? 3 aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui já vimos muito em direitos humanos. Essa tortura aqui, tá? Vou repetir para vocês. Direito fundamental absoluto. Temos 2. Proibição à escravidão, tá? Proibição à escravidão e proibição à tortura. O que o legislador está me falando aqui? Ó, você pode matar as pessoas, mas não tortura ela, não. Você tá doida, Fenice? A vedação à tortura tem um tratamento de direito fundamental absoluto, enquanto a vida não tem. Tanto é que você vai no Código Penal Militar e está lá escrito assim, ó, a morte deverá ser por fuzilamento. Você vai matar. É previsto pena de morte? Sim. A Constituição prevê. Código Penal Militar prevê. Tá válido? Tá. Tá inconstitucional? Não. Então, se você vai aplicar a pena de morte a alguém, tem que aplicar a pena de morte por fuzilamento. Por quê? É uma pena de morte que não tem tortura, não tem caráter cruel, não tem caráter degradante. A lei está me falando, ó, mate, mas não torture. Inclusive, quando a gente pega os primórdios lá, né, da França, né, principalmente desses direitos, né, de primeira, segunda e terceira geração, as penas de morte lá na França, né, elas foram entendidas como uma evolução de direitos fundamentais. Porque as penas de morte, quando você pega aí, por exemplo, Tiradentes, picaram Tiradentes em várias partes, isso é tortura. Então, não havia, né, a garantia ali, uma garantia de direitos fundamentais. Quando você começa a aplicar a pena de morte nas pessoas por decapitação, colocava a pessoa a cabeça para baixo, vem a lança, morreu, acabou, não tem tortura, tá? Então, nesse viés, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O 4 e o 5, ele um depende do outro. Quando eu falo que o 4 e o 5, um depende do outro, por quê? Ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você pode falar o que você quiser, mas assume o que você falou. Você pode falar o que você quiser, mas assume o que você falou. Por que você tem que assumir o que você falou? Por que não pode ter anonimato? Por quê? É também assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem.
Então, você pode falar o que você quiser, mas não pode ter anonimato. Você pode falar o que você quiser, mas você assume aqui que você falou. Por quê? Porque aquela pessoa, sobre você, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ou uma empresa, pode ser uma empresa também, mas enfim. Uma pessoa, por exemplo, da qual você falou alguma coisa, você manifestou o seu pensamento em relação àquela pessoa, ela tem direito de resposta proporcional ao agravo. Se ela entender que aquilo violou as leis estabelecidas em nosso ordenamento jurídico, ela tem direito de resposta. O que é o direito de resposta? De contrapor aquilo que foi falado por aquela pessoa. Por exemplo, numa rede social, alguém fala XYZ. Quer ver um exemplo prático? O povo fica falando que aquela música do Claudinho Bochecha invoca a pedofilia, porque ele coloca lá que você é baixinha, gatinho vou parar, porque a menina tem 13 anos de idade. Você invoca a pedofilia. Se alguém falar isso numa rede social importante, a dupla tem direito de resposta. Inclusive, já teve direito de resposta. Olha, não é bem assim. Isso aí foi uma música que eu fiz quando eu também era criança, para outra criança com quem a gente tinha convívio. Isso aqui é uma música de crianças. Eu não fiz isso depois de adulto, não. Isso aqui eu fiz quando a gente tinha a mesma idade. A gente estudava junto. Então, é assegurar direito de resposta. Quem falou, assume que falou, sendo assegurado direito de resposta. E não só o direito de resposta. O direito de resposta e o direito de ser indenizado. Ó, dinheiro, money, the cash, por dano material, moral e a imagem. Foi o que aconteceu numa decisão dessa semana passada, onde o deputado Nicolas Ferreira foi condenado a pagar uma indenização de 80 mil reais à também deputada Salabete, por manifestação do pensamento que ele proferiu na Câmara Municipal à época de Belo Horizonte. E, além dela ter o direito de resposta, ela também teve direito de indenização por dano material, moral à imagem. Tá bom? Então, o 4 e o 5, eles andam junto aí. Um mais ou menos depende do outro, tá bom? 6. Tá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É inviolável a consciência de liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu tenho um colega de turma que ele segue aquela religião que acho que não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode fazer atividades, acho que no sábado. E aí ele entrou com um requerimento para o CRS, Centro de Recrutamento. É inviolável a liberdade de consciência. Você pode acreditar no que você quiser. É assegurado o exercício de cultos e garantida a proteção dos locais de culto e liturgia. Aí ele fundamentou lá no pedido para o CRS que as provas deveriam ser no domingo, porque no sábado ele não presta atividades. Olha, o CRS entendeu, lógico, né? Indeferiu, obviamente, o pedido dele, porque esse indeferimento aí não tem amparo ao que está. Eu acho que eu não sei exatamente qual a religião, não, viu, Cássio? Mas eu sei que é uma que no sábado não pode. Não pode. Ele fundamentou que o que fala aqui no sexto não se refere a isso. O que está falando no sexto, tá? Uma coisa é escusa de consciência, que é um dos incisos que está lá embaixo, nós vamos trabalhar ele ainda. Tá bom? Escusa de consciência. Nós vamos trabalhar ele ainda. O que está falando aqui no sexto aqui é quem violava a liberdade de consciência de crença. Que significa o quê? Você pode acreditar no que você quiser. O Brasil é laico. Desde 1891, o Brasil é laico. Mas lá no preâmbulo da Constituição está falando da questão de Deus, no preâmbulo da Constituição. Então tem que tirar o preâmbulo da Constituição? Não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado ele não pode adotar. Tem país que tem a religião católica, evangélica. Não. O Estado não tem religião.
Ah, mas por que lá na Constituição está falando sobre a proteção de Deus? Tá, o Estado está definindo que você tem que acreditar em Deus, ele está te obrigando a acreditar em Deus? Se você não quiser acreditar em Deus ou qualquer outra coisa que você quiser, o Estado está te obrigando a isso? Não. O Brasil é laico. Diferente lá da Constituição do período monárquico no Brasil, que tinha a religião católica como a principal. E, obviamente, isso vem um reflexo até nos dias atuais. Até 1891, a religião brasileira, o Estado era católico, definido em lei, definido na Constituição. Desde 1891, o Brasil é laico, não tem religião especificada. Ah, mas por que lá no STF tem de todo tamanho a cruz lá com Jesus Cristo? Uai, porque todos podem manifestar o exercício dos seus cultos religiosos, proteção dos locais. Eles podem manifestar a sua religião, hein? Eles não podem obrigar você a manifestar. E tem que preservar o local de culto, né? Proteção dos locais de culto, liturgia, tá? Muito interessante, teve um julgado que chegou no STF, uma discussão se era possível sacrifício religioso de animais. Sacrifício religioso de animais. Lembrando, gente, eu não estou emitindo aqui nenhum juízo de valor de nada que eu estou falando aqui. O que eu estou falando com vocês aqui é o que vai cair na prova, que você precisa seguir para você passar na prova. Você acha, deixou de achar, é problema seu. E meu também. Estou falando para vocês que vocês têm que saber para fazer a prova. E aí chegou lá, pode fazer sacrifício de animais? O povo fica matando as cabritinhas lá. Chegou lá no STF, o STF falou assim, olha, é inviolável a liberdade de consciência de crença. Eles entendem que o sacrifício dentro do contexto deles é o exercício religioso. Lá chegou especificamente religiões de matriz africana. Religiões de matriz africana. É o exercício do direito deles. Mas isso não contraria, inclusive, o que é muito recente, agora artigo 37, se não me engano, da Lei dos Crimes Ambientais, que você maltratar cachorro e gato, a pena é maior. Maltratar, o tratamento cruel, ou degradante com cachorro e gato, a pena é maior do que você bater em gente. Lesão corporal leve tem pena menor do que o crime de maus tratos a cachorro e gato. Mas como que você contrapõe isso? Hoje, no Brasil, você bater numa pessoa, só se processa mediante representação e a pena ela é baixíssima, cabe até TCO. Agora, se você maltratar um cachorro e um gato, a pena é 2 a 4 anos, não cabe nem TCO. E como é que eu contraponho isso? Como é que eu contraponho essa questão dos direitos fundamentais, individuais e coletivos? Porque os animais estão nessa ideia de coletividade, de natureza, né? De bem-estar da natureza. Como é que eu contraponho esses direitos fundamentais? Regra da ponderação. Ora, no Brasil, você pode matar até gente. Você pode matar até gente. No Brasil, é previsto pena de morte em caso de guerra declarada. No Brasil, você pode fazer... O Código Civil Brasileiro, eu já falei isso para vocês lá, os direitos humanos, o Código Civil Brasileiro adota a teoria natalista. Para ser considerado ser humano é nascer, né? Nascer com vida, o pleonasmo. Mas a Constituição, o Plano de Direitos Humanos, adota a teoria concepcionista. Significa dizer que tá lá no ventre, é ser humano, é vida. Tá lá no ventre, é ser humano, é vida. Você pode matar pessoas, pena de morte por fuzilamento, nos moldes do artigo 59 do Código Penal Militar. Você pode matar pessoas no caso de guerra declarada. Você pode matar fetos em razão de decorrência de estupro. Então, por que você não pode matar animais? Quando as pessoas estão ali professando o culto religioso, aquela coisa toda. Obviamente, óbvio, que quando você sacrifica animais para exercer o seu culto religioso de matriz africana, você não pode ter crueldade. Então, vejam, eu não posso ter crueldade para matar um ser humano numa pena de morte. Eu não posso ter crueldade e sofrimento para praticar um aborto. Eu não posso ter crueldade e sofrimento para sacrifício de animais em razão de
exercício dos cultos religiosos. Beleza? Pode cair uma questãozinha dessa na minha prova, Fenice? Ó, se cair, você matou. Para mim, é isso que importa. Se cair, você matou. O que importa para mim é isso. As últimas provas estão colocando isso assim, a milhão. Eu acompanho, vocês sabem muito bem disso, eu acompanho todas as últimas provas, então estou colocando para vocês assim as últimas decisões dos tribunais superiores e garantindo que vai dar tudo certo para vocês. Tá bom? Ah, mas e como é que ficou? Qual que é o fundamento lá da questão do colega militar, né, que não pediu a prova? O fundamento, na verdade, não é isso aqui. Você pode exercer sua religião. Agora, é diferente da escusa religiosa. Escusa religiosa. A escusa religiosa não é essa aqui, não. Tá lá embaixo em outro inciso. Nós vamos trabalhar da questão da escusa religiosa a posteriori, tá bom? Inclusive, gente, tem um julgado do ST, não sei se é do STF ou do STJ, que estabelece que a banca do concurso pode alterar datas de etapas do concurso para atender pressupostos de escusa religiosa. Ela pode. Até hoje não vi nenhuma fazendo. Não vi Enem. Até com o Enem acho que tem, né? Mas enfim, não vi nenhuma fazendo. Até hoje não vi nenhuma mesmo. Mas tem essa previsão, tá? Tem essa previsão. Nós vamos entrar lá daqui a pouco. Não vamos passar o carro na frente dos bois, não. Fechou? 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Significa dizer que pode, padre, pastor, qualquer outra coisa, qualquer representante de qualquer religião, no hospital, no quartel, ver os presos, no sistema penitenciário, pode. É livre a presença deles lá. O hospital, o quartel, sei lá, a penitenciária não pode impedir a entrada de nenhum ente religioso. Se esse estabelecimento impede a entrada desse ente religioso no local, ele afronta a Constituição Federal. Ele afronta os direitos fundamentais daquela pessoa ali no hospital, daquela pessoa presa, daquela pessoa internada ali, qualquer que seja. Tá? Assistência religiosa de entidades civis e militares de internação coletiva. Ah, mas e na pandemia? Filha? Na pandemia ninguém podia sair, né? Na pandemia, nem na igreja você podia ir. Aí é outras coisas. Não mistura o dojo de abóbora com dojo de coco, não. Cada coisa é uma coisa. Beleza? Misturador de... Se bem que, sei lá, misturador de abóbora com... Ah, enfim. Depois eu vou fazer esse teste aí. Beleza? Próximo aí, ó. 8. Ninguém será privado de seu direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em... É essa aqui que eu estou falando. A 8 é essa aqui. Tá? Isso aqui a gente chama de escusa de consciência. Nós chamamos isso aqui de escusa de consciência. Marca no seu material 8 aí, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Religiosa. A gente fala da escusa de consciência aqui, a gente pensa muito na escusa religiosa, mas não é só religiosa. É escusa religiosa, filosófica ou política. O que é isso? Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então, vamos pensar. O Zé Dorguinha, o nome dele é Zé Zé Dorguinha. O nome do indivíduo, esse aqui. Ó. Vou colocar o nome dele aqui para vocês verem. Ó. O nome desse indivíduo aqui, ó. Zé Dorguinha. Esse indivíduo aqui, ele completou 18 anos, ele foi listar-se no exército. Aí chegou lá no exército, ele falou assim, você acha que ele chegou no exército e falou assim, ó, eu sou evangélico e a minha religião não permite que eu
sirva o exército. Poderia ser? Poderia. Crença religiosa mais fácil. Ou então ele poderia falar assim, eu não quero servir ao exército porque a minha convicção filosófica me garante que eu não pegue em armas. Armas matam. Eu sou contra armas. Inclusive, eu acho que tinha que ter IPVA de arma. Imposto. Tipo IPVA, só que de arma. Eu acho que tinha IPVA de arma. Eu não quero arma, eu sou contra arma. Arma mata. Eu sou contra arma. Não pode ter arma. Eu não vou pegar em arma. Ou convicção política. Eu não vou servir o exército, porque o exército é uma escola de seguidores do Jair Bolsonaro. Eu sou Lula. Ele pode chegar lá e falar isso? Ele pode. Pode chegar lá no exército e pode falar isso. Beleza? Aí o que o pessoal do exército vai falar assim, ó, todo mundo tem que prestar serviço no exército. Todo mundo com 18 anos, desde que a gente faça, né, a seleção aqui, você tem que passar aqui, a não ser que você seja dispensado. E como nós estamos vendo que você é um cara bom, não vai pegar em armas e não vai servir aos milicos, não vai vestir farda, não vai servir aos milicos, como você está dizendo aí, que são a escória seguidora do Jair Messias Bolsonaro. Só que você vai ter que cumprir uma obrigação alternativa. Qual a obrigação alternativa? Então, você não quer fazer isso aqui, então você vai ter que prestar serviços comunitários no lugar XYZ por determinado período de tempo. Ah, beleza, adoro o serviço comunitário que eu vou ter que fazer. Vai ter que capinar, vai ter que pintar e vai ter que limpar um pouquinho de sujeira. Prestar serviços comunitários. Uai, mas vocês estão querendo me transformar num escravo? Vocês estão querendo me transformar num escravo? Basicamente, há quem diga que basicamente ele vai fazer o mesmo que ele faria no exército, né? Mas enfim, tá? Enfim. Então, e aí? Fica como? Como é que fica isso aqui? Se não prestar, tá? Ele vai ser privado de direitos. Que direito? Olha, tudo que você vai fazer na vida, você tem que levar lá seu comprovante de dispensa militar obrigatória. Se você não pegou o negócio lá de dispensa militar obrigatória, você não pode nem tomar posse em concurso público. Pronto, acabou. Tá? Então, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Padrão? Isso aqui tem só esse viés aqui? Não, tem mais viés disso aqui. Eu vou aprofundar todos os possíveis viés desse 8 aqui. A gente tem lá no artigo 15 da Constituição Federal, vou achar o artigo 15 da Constituição Federal aqui. A gente vai fazer a ligação aqui para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando aqui. Artigo 15. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí eu tenho aqui, ó, o 4, ó. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposto ou prestação alternativa fixado no 5º ou 8º. Então, ó, sendo obrigado a fazer nada em razão de convicção política, religiosa ou filosófica. Mas você tem que cumprir a obrigação alternativa. Porque se você não cumprir a obrigação alternativa, você vai ter aqui, ó, perda ou suspensão de direitos políticos. Sua vida vai ser um inferno. Você não vai conseguir... A primeira coisa que eles vão te pedir quando você quiser entrar na polícia é a sua certidão de dispensa militar. Tá bom? E vou além. Olha o que fala o artigo 143 da nossa Constituição Federal. Ó, 143. Bem aprofundado aqui para a gente matar qualquer questão de prova.
Ó, 143. Com certeza vocês já leram isso aqui, porque... Ó, 140... Tá na previsão, né? Do nosso concurso. E é por isso que eu tô entrando nesse método. Ó, 143. O serviço militar obrigatório nos termos da lei. Está havendo uma contraprestação da escusa de consciência com o artigo 143? Não, não está. Por quê? Olha o que fala o parágrafo 1º aqui. As Forças Armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, pós-alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. E aqui tem um 2, né? Mulheres e eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em termos de paz. Beleza? Mas tem outros em casos que a lei lhes atribui. Agora, cuidado, gente. Cuidado. Porque nesse 43 aqui, só adiantando para vocês, tem pegadinha, tá? Tem pegadinha aqui no 143. Estourou a guerra no Brasil. Ah, não vai acontecer. Vamos pensar. Estourou a guerra no Brasil. Estourou a guerra no Brasil. O Brasil tem guerra. Todos os homens com aquela idade específica lá vão para a guerra. Aí o Zé Dorguinha fala assim, não, eu não vou para a guerra, não. Hein? Porque eu já falei que eu não pego em arma. Eu não pego em arma. Arma é coisa desses milico aí, de não sei o quê, eu não pego em arma. Opa, deixa eu te contar um negócio. Vai ter que ir para a guerra, viu, filho? Vai ter que ir para a guerra. Vai ter que ir para a guerra. Vai ter que ir para a guerra. Sabe por quê? Porque isso aqui é em tempo de paz. Em tempo de paz. Em tempo de guerra, é outros 500. No tempo de guerra, você vai ter que ir. É óbvio, até, como diz o outro, a gente está estudando aqui aquilo que cai na prova, o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Porque se não coloca esse tempo de paz aqui, ninguém ia para a guerra. Não, eu sou contra pegar em arma, eu não posso pegar em arma. Ninguém ia para a guerra, né? Quem quer ir lá tomar tiro? Quem quer ir lá tomar tiro, rastejar, passar raiva, lidar com o inimigo, ter que prender inimigo? Engraçado, né? Parece até a atividade operacional nossa de policial militar, né? Tem que ir, pegar em arma, lidar com o inimigo, prender inimigo. Tô brincando aqui, mas nós não temos inimigos, né? Nós fazemos aquilo que a lei nos determina, conforme previsão do direito administrativo, né? Tendo em vista que o agente público só deve fazer o que está previsto em lei. E o que está previsto em lei é, conforme previsto no Código de Processo Penal, prender quem se encontra em flagrante de delito. Confere? Continuando nosso estudo aqui. Tá. Então, só relembrando, só fazendo um paralelo aqui. A gente está falando da vacina, né? Lá na escusa de consciência. Vacina obrigatória? Sim. Vacina é compulsória? Sim. Vacina pode ser forçada? Não. Não. Ninguém pode ser forçado a nada. O Brendo lá parou na Bíblia. Ele poderia ser forçado a soprar o bafômetro? Não, não poderia. Ele sopra se ele quiser. Você não vai ser forçado a nada. Você sopra se você quiser. Você vacina se você quiser. Você vota se você quiser. O voto, a vacina, dirigir sem influência de álcool é algo obrigatório, é compulsório, mas não pode ser forçado. Porém, se você não cumpre aquilo que é obrigatório e compulsório, você vai ter restrições de direitos. E, às vezes, até restrições de direitos fundamentais. Regra da ponderação. Tá bom? E aí, lembrando aquela recente decisão do STF, ou J, não sei, a administração pública, né, as bancas de concurso aí podem, se quiserem, alterar datas de concurso, beleza? Voltando aqui, continuando aqui, vamos lá, a gente parou no 8, 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Opa! Pode ter censura no Brasil? Não, não pode ter censura no Brasil.
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. É livre, tá? É livre. Isso aqui, tá? Não tem licença, não precisa de censura de licença para isso, não. Bem tranquilo isso aqui. 10. Bem tranquilo também esse 10 aqui. São invioláveis. Ó, esse 10 aqui, eu gosto de fazer um desenho nele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho bacana. Ó, são invioláveis, ó, a intimidade. São invioláveis. A intimidade. A vida privada. A honra. E a imagem das pessoas. Por que eu estou fazendo esse desenho aqui? Porque, por exemplo, um decorre do outro. Confere? Um decorre do outro. Olha, a imagem da pessoa decorre da honra, que decorre da vida privada, que decorre da intimidade. Padrão? Então, um decorre do outro, tá? Para que eu tenha vida privada, eu preciso ter intimidade. Para que eu tenha honra, eu preciso ter vida privada e intimidade. E para que eu resguarde a minha imagem, mesma coisa. Beleza? Então, isso é a ideia de camadas, né? O gênero privacidade, privacidade é algo amplo, tá? Privacidade é algo amplo. O gênero privacidade tem as espécies, né? De intimidade, vida privada, honra e imagem. Beleza? Inclusive, sobre essa questão do artigo 10 aqui, a gente tem a questão da Lei de Proteção Geral de Dados, tá? Lei 13.709 de 2018, 13.709, se não me engano é isso, tá? Essa lei trata da questão da proteção de dados, tá bom? Pessoal, para hoje, nós vamos parar aqui no artigo 10, tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos continuar a partir do 11. Eu só queria voltar com vocês rapidinho, porque lá no caput, nós acabamos pulando aqui, mas só para estabelecer algumas questões específicas aqui do artigo 5º, para a gente não esquecer, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Beleza, isso aqui é tranquilo. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, não é só brasileiros, os residentes no Brasil, não é só os brasileiros, não é só os residentes no Brasil, mas também aqueles que estão passando pelo Brasil, tá bom? Passando pelo Brasil. A inviolabilidade do direito à vida. Eu só queria, antes da gente continuar lá, tem alguns pontos que tá faltando. Já estourou o tempo aqui, mas gostaria nesses últimos minutos aqui de tratar alguns pontos com vocês aqui. Ó, garantindo a inviolabilidade do direito à vida. Esse direito à vida aqui não é viver, pura e simplesmente. É viver dignamente, é viver com dignidade, é viver com o mínimo existencial. Esse direito à vida, ele não é absoluto, tá? Lembrem-se que, diferentemente do Código Civil, que adotou a teoria natalista, que fala que vida é quando você nasce com vida, tanto a nossa Constituição Federal quanto o nosso Plano de Direitos Humanos, né, Direitos Fundamentais, adotou a teoria concepcionista. Tá lá no ventre é vida, tá? É por isso que, regra geral, o Brasil veda o aborto. Regra geral, com exceções. Vida não é absoluto. Tem pena de morte, tem aborto e por aí vai. Lembrando, fazendo um contraponto aqui, ó, dessa questão de vida com a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Lá na Convenção Americana, aqui, ó, você puxa uma setinha aqui, ó, no seu material, se você tem o hábito de estudar o material aqui, puxa uma setinha nesse vídeo aqui, ó, e vai aqui, ó, Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Lá no seu artigo 4º, ela vai falar dessa questão da vida aqui, ó, tá? Ela vem falar que é adotado no Brasil, tá? Que foi recepcionada pelo Brasil
a Convenção Americana, né? É a ideia de teoria concepcionista. E ainda, aprofundando mais ainda sobre isso aqui, o STF, ele entende que o feto com anencefalia, isso é muito antigo, mas é bom a gente lembrar aqui, o feto com anencefalia, ou seja, não tem cérebro. Se não tem cérebro, ele não consegue ter vida extrauterina. Se ele não tem cérebro, obviamente, ele não tem vida. Então, é possível fazer o aborto, é autorizado, é ainda medida legal de autorizativa para o aborto, a anencefalia. Porque se não tem cérebro, não tem vida extrauterina, e se não tem vida, cabe normalmente o aborto, entre aspas, o aborto, tá? Cuidado, anencefalia é diferente de microcefalia. Microcefalia, o feto tem um cérebro pequeno, reduzido, de proporções menores. Vai causar alguns transtornos físicos e mentais nele. Isso não é motivo para aborto. Para aborto é anencefalia. Cuidado com essa pegadinha aí, tá? Outro ponto aqui, ó. Liberdade, tá? Liberdade aqui. Vamos trabalhar a questão da liberdade aqui, ó. Liberdade, tá? Essa liberdade aqui, lembrando, é da primeira geração ou primeira dimensão de direitos fundamentais, direitos humanos, tá bom? A igualdade, segunda dimensão, direitos fundamentais, tá bom? Essa segurança aqui, ó, essa segurança aqui, não confundam essa segurança aqui com aquela segurança pública lá prevista, lá na frente, está previsto no nosso edital também. Essa segurança aqui não é segurança pública. Essa segurança aqui, eu vou até puxar a setinha aqui, para vocês não confundir. Essa segurança aqui, eu tenho certeza que na hora que vocês leram, vocês entenderam que era segurança pública, não é, tá? Essa segurança aqui é segurança jurídica. Beleza? Essa segurança aqui é segurança jurídica, tá? E a segurança jurídica, ela é bem ampla, tá? Ela é bem ampla, né? Tem muito a ver com não tomar decisões equivocadas, se relaciona muito à questão da LINDB também, que nós temos aqui no nosso conteúdo também, beleza? E outro ponto é a propriedade, tá? Outro ponto aqui é a propriedade, tá bom? A propriedade aqui, ela é trabalhada especificamente, então pode puxar uma setinha aí no seu material. A propriedade aqui no artigo 5º, ela é trabalhada lá do artigo 22 até o artigo 31, tá bom? Ela é trabalhada do artigo 22 até o artigo 31 do inciso, né? 22 a 31 do inciso 5º. Beleza, gente? Estendemos aqui um pouquinho. Provavelmente nós vamos estender mais para não perder o raciocínio nas próximas aulas, tá bom? Conto com vocês para um próximo encontro. Valeu estarem conosco até aqui. Muito obrigada. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Valeu, gente. Valeu demais. Tamo junto. Ó, esses tópicos que eu tô falando para vocês aqui são tópicos, assim, eu tenho certeza que vocês já viram essa Constituição aqui, leu ela várias vezes. Já leram elas várias vezes. Mas eu gosto de passar desse jeito aqui, para não ficar viajando demais, e trabalhando naqueles tópicos que podem ser cobrados, ou talvez vai te cobrar a lei seca, né? Vai te cobrar a lei seca aqui, né? Mas cobrando a lei seca com uma historinha dessas que eu contei. Eu tenho certeza que o CRS vai colocar uma questão dessa aqui com uma historinha que vai linkar com alguma coisa que eu falei com vocês aqui, fora do texto constitucional, para você errar e se confundir na hora da prova, para você ficar nervoso e errar e se confundir na hora da prova. Tenho certeza disso, tá? Então, eu deixei para fazer essa parte com vocês aqui bem assim, bem depois de vocês já terem visto a parte seca toda, justamente porque eu acho que isso facilita bem o estudo. Vocês já dominam aqui isso aqui, tá? Já dominam isso aqui. Então, eu gosto de passar só aqueles pontos que são elementares, cruciais para a nossa reta final. Fechou? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.